Começa agora. Mente 5.0. Apresentação: Dr. João Lourenço Navajas. Trilha sonora: Banda Varsóvia. Olá, muito bom dia. Programa Mente 5.0 está de volta, como toda terça-feira às 9 horas da manhã, um programa ao vivo. Meu nome é João Lourenço, eu sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta e temos como proposta a Mente 5.0 levar instrumentos, instruções e quiçá instrutores que nos ajudam a tirar melhor proveito desta quarta revolução industrial, que é a internet de tudo e de todos ao mesmo tempo, o tempo todo. Como a gente não cair nas armadilhas próprias da confusão de ideias por ideias em grande quantidade. O nosso programa é ao vivo, você pode participar de maneira ativa através dos nossos canais de comunicação da TV Mundo Maior. Você pode ir pelo Facebook, enquanto você assiste o Facebook, você faz a sua pergunta, a sua colocação, que depois no final do programa, no Minuto da Mente, nós vamos responder. facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. E você faz a sua pergunta, a sua colocação, que pode ser pertinente ao nosso assunto de hoje ou a qualquer assunto ligado à saúde mental, diagnóstico, tratamento, prevenção, o que você sentir necessidade de falar conosco, ok? Também pelo YouTube, se você pode, enquanto assiste pelo YouTube, você também faz a sua colocação, entra lá no Portal Mundo Maior, que é o canal do YouTube aqui da TV Mundo Maior, em que você assiste e faz a sua colocação. Entra lá no YouTube, coloca Portal Mundo Maior, e este programa vai estar ao vivo agora, como vai uma sequência de programas ao vivo, né? E você também pode participar com a gente através do WhatsApp. Se você tem essa tecnologia dentro do seu celular, você coloca esse número lá, 99643-3827, e você vai conseguir falar com a gente diretamente, mandando suas perguntas, suas colocações, e depois vão retransmitir para mim aqui. O Henrique, que já está conosco aqui, vai conseguir me retransmitir a sua pergunta. Ou então, se você não tem nenhuma dessas tecnologias, mas ainda tem o seu telefone, você pode ligar para as nossas telefonistas através de uma ligação gratuita, que é o 0800 979 5011, ou use a sua linha, o 0 operadora 11 2457 5011, com certeza as nossas telefonistas vão te atender e vão anotar a sua dúvida e encaminhar para mim. E no final do programa, nos últimos 15 minutos, no Minuto da Mente, a gente vai responder as suas colocações. E o nosso programa de hoje nós vamos falar ainda sobre sofrimento, né? E esse sofrimento tem a ver com a maneira pela qual a gente pode estar fazendo, vamos dizer assim, uso dele, né? Então existe um termo que a gente viu do Huberto Roden que é muito interessante. Ele diz assim: existem os gozadores infelizes, né? E existem os sofredores felizes. O que significa isso? Porque felicidade é um estado de espírito, não um estado de corpo. Então quem goza é o corpo, é o ego. Então você acaba tendo, vamos dizer assim, prazeres imediatos, vamos dizer assim, que satisfaz o seu ego. Mas você está infeliz, porque seu espírito acaba sempre num vazio. Sabe do para que eu existo? É só para gozar? E existe o sofredor feliz, que é aquele que pode passar até por coisas difíceis, mas sabe que ele está desenvolvendo habilidades espirituais. E no Evangelho segundo o Espiritismo também se fala sobre isso, né? E a gente tem como resposta disso, né, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os aflitos, né, que é uma maneira de nos alertar para isso. Nós não estamos aqui na Terra para gozar. É possível, sim, ter momentos de alegria, de prazer, não é negado isso. Mas a grande maioria das nossas atividades aqui no planeta Terra é a contrariedade. Se contrariando, a gente aprende novas habilidades. Quando essa contrariedade não é vinda da nossa própria vontade, ela é nos imposta, né? No sentido de, assim como uma criança que é obrigada na escola mesmo não querendo ir, fica parecendo castigo. É desagradável ter que ser obrigado a fazer uma coisa que não tem muita consciência do que para quê. Mas nós já estamos num momento do desenvolvimento humano em que nós sabemos o para que sofremos, né, para desenvolver habilidades espirituais novas. Esta é a diferença entre o mundo de expiação e provas, onde as experiências são compulsórias, e o mundo de regeneração,
aonde eu quero passar por situações que me desenvolvam habilidades espirituais. Então, o mundo de regeneração ainda vão ter contrariedades, só que eu vou estar fazendo querendo, não me sentindo obrigado, portanto, não me sinto castigado, e sim aproveitando um propósito de vida, né? E no capítulo 5 nós temos o item 19, que é o tema de hoje, a nossa discussão, vamos dizer assim, dessa nossa colocação hoje. Tem lá no item 19 do capítulo 5 uma comunicação dos espíritos chamados, que se intitulou Santo Agostinho. Ele escreveu isso na cidade de Paris no ano de 1863. No Evangelho está escrito o mal e o remédio. E aí ele já começa uma pergunta, né, nesse capítulo. Ele faz assim: vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Sim, o planeta Terra, naquela época, ainda era de expiação e provas. O que é expiação e provas, né? Para mim me conscientizar de que aquilo que eu estou fazendo de maneira instintiva e animal, de maneira emocionalmente impulsiva e cruel muitas vezes, aquilo não é humano. Porque foi perguntado para Jesus: o que eu preciso para entrar no reino de Deus, para fazer esse reino de Deus dentro de mim aparecer? Ele falou: só uma coisa necessária, a realização da humanidade. Temos que deixar de sermos animais, animais que pensam. Que, é claro, um animal que pensa é totalmente egoísta. Então ele acaba plantando coisas egoístas. Mas é dessa plantação de egoísmo que ele colhe os resultados que vão fazer ele caminhar para a humanidade, a realização da humanidade dele. Então é claro que num ambiente desse, onde as pessoas são mais animais do que humanos, vai haver choro e ranger de dentes, porque as pessoas vão ficar numa briga de ego. E aí ele vai pensar assim: puxa, mas não tinha uma outra maneira para Deus fazer a gente se desenvolver? Boa pergunta. Tanto que eu fiz um abaixo-assinado, né? Para Deus, né, consegui a assinatura de todos os habitantes do planeta Terra e mandei para Deus perguntando: para que tem que fazer assim? Por que tem que ser assim? Sabe o que ele me respondeu? Ele disse assim: João, você é minha querida criatura, eu sou o seu criador, não lhe devo satisfações. Claro, a gente não sabe o que vai, se é que dá para falar, mente de Deus, né? Deus não sei se tem mente. Deus é uma energia única de amor. Então, todas essas situações que se apresentam para nós é o bem sofrer, né, que nós vimos na semana passada, bem sofrer e mal sofrer, né? Hoje nós estamos vendo a questão do que o mal não vem junto, não vem sozinho, ele vem com um remédio, né? O mal e o remédio. Então ele falou isso, estava comentando isso, né? Vós que nele viestes viver, neste planeta Terra, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem essas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor por vos ter querido provar. Santo Agostinho falando isso, hein? O que significa isso? Porque, na realidade, expiar, na realidade, não é pagar, né? Expiar significa vamos retomar a lição. A justiça divina não é como a justiça dos homens, né? Eu já falei sobre isso, né? Justiça dos homens é assim: te peguei, vai para a cadeia. Se Deus fosse um homem, seria: te peguei, vai para o inferno. Não. Na realidade, ele sabe que somos seres primitivos, recém-saídos da esfera animal. Então ele quer nos ensinar o amor. Então, justiça divina significa: o que falta para esse povo se ajustar às leis de amor? E eles vão ter que repassar a lição. Olha lá, o outro foi muito egoísta, matou um monte de gente só para poder comer sozinho. Isso é muito pobre do ponto de vista espiritual. Vamos dar uma chance para ele poder reparar isso? Sim, porque as leis são de amor. Então são as reparações, e muitas vezes ter que não fazer o que eu tenho vontade de fazer como um animal parece castigo, né? Então olha aqui: ó homens, ele diz assim, vocês não reconhecem o poder do Deus, senão quando ele cura as suas doenças, as doenças do vosso corpo, e quando ele enche os vossos dias de beatitude e de alegria? Ou seja,
Quer dizer que Deus só existe quando eu estou alimentado, né? Quando eu transei, quando eu dormi, quando eu só estou gozando, né? Isso ai, que bom, Deus está do meu lado, estou gozando. Mas que pena que toma uma sensação de vazio, porque para mim gozar, eu tive que matar, ó. Eu tive que roubar, eu tive que tirar do outro, eu tive que enganar as pessoas, né? Ai, que vazio, né? A gente toca a infelicidade de estar gozando tudo. E chega um momento que a gente fala assim, puxa, mas a vida é só isso, né? E quantas vezes eu já estou reencarnando e repetindo essa mesma história? Será que não tem uma maneira diferente de fazer? Sim. Por isso que é um mundo de expiação e provas. Até que chega uma hora que você prova que está pronto para novas experiências, que é o mundo de regeneração. Então você precisa rever o seu passado, provar que já está pronto para fazer algo diferente. É o mundo de regeneração. Então, ele diz assim: você não reconhece, né, o amor de Deus, senão quando ele adornar o vosso corpo com todas as glórias, e lhe der o seu brilho e o seu alvor, né? E ele diz assim: imitai aquele que vos foi dado para exemplo, que foi Jesus. Jesus chegou ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, e mesmo assim ele clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e vós me reduziste à mais profunda miséria. Graças, graças, meu Deus, por teres querido provar o vosso servo. Sim, e na realidade, quando você dá graça, você está agradecendo, né? Meu Deus, por teres querido provar. O que significa isso? Não é só Deus chegar assim, eu vou provar ali se o doutor João já está pronto. Não. Deus é soberanamente justo e bom. Não adianta ele chegar para mim e me colocar numa situação que eu não vou aguentar, em que eu vou me revoltar mais, em que eu vou brigar contra. Ele vai me deixar passar por situações que eu aguento, que eu estou pronto para. Mas quando eu estiver pronto para, por favor, né, me dê a graça de provar, né, de eu provar que eu estou desenvolvendo uma habilidade nova espiritual. É isso que Jesus agradeceu. Tanto que teve uma época, naquele momento em que Jesus estava sendo preso, Pedro ficou indignado, pegou a espada do soldado que estava conduzindo Jesus e arrancou a orelha do soldado. E aí Jesus ficou: meu filho, não faz isso. O moço aqui só está fazendo o papel dele. E aí, então quer dizer que eu não sou digno de passar pelo que eu tenho que passar? Quer dizer que eu não. Você está querendo dizer que eu não estou pronto para a aprovação de Deus? Graças, meu Deus, por teres querido me provar. Esse que é o mundo de regeneração. Que bom, já estou pronto para passar por situações, para desenvolver habilidades, e isso não me causa mais revolta, né? Eu sou um sofredor feliz. Então, ele diz aqui: até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Sim, quem vive só pelo corpo tem tão e apenas somente como noção de existência o ego. O ego se identifica com a carne. Então, com aquela ideia, não, mas eu vou morrer, o ego vai sumir. Foi essa grande notícia que Jesus nos trouxe. Podemos trabalhar o ego. Por quê? Porque a vida é eterna. Mas, Jesus, o que eu faço para trabalhar o meu ego? Espírito de serviço. Fora da caridade não há salvação. Vamos ajudar as pessoas. Como que eu vou ajudar as pessoas? Dando comida? Também. Dando casa? Também. Mas não é só isso. Vamos ajudar materialmente, sim, aqueles que estão em desespero por não ter o mínimo para viver bem. Mas uma palavra amiga, né? Um conselho bem na hora certa, né? Ou principalmente, simplesmente compreender aqueles que te atacam, né? Compreender que eles ainda estão numa esfera de entendimento do mundo onde eles estão mais próximos do animal do que do hominal, do que do humano, são hominais ainda. Você está mais próximo do humano do que ele, então o teu eu está mais desenvolvido que o ego dele, então o teu eu é capaz de entender o ego dele, mas o ego dele não vai te entender, e ele vai te atacar. Muitos que ainda estão voltados para a esfera animal não entendem quando as pessoas são caridosas, aconselham, no máximo que elas fazem, que não deixa de ser causar um mal para quem ainda é
hominal, né, para quem ainda é animal, é se afastar. Mas coisa que Deus e Jesus nunca fez isso, ele nunca, pelo contrário, ele se aproximava daqueles que precisavam dele, daqueles que estavam prontos para algum despertar, e sempre praticou isso com muito amor, compreendendo em que estágio que se encontrava o princípio inteligente de todo mundo que ele encontrou enquanto esteve aqui fazendo na Terra o seu processo de cristicidade. Então, perguntando ainda assim, quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? No fundo, é além dos limites do ego, né? Mas ainda que tivesses de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Porque quando fala assim, dá a impressão que eu tenho que arranjar a dor, né? Eu tem que doer, né? Não, doer por doer não muda nada. Se você não estiver fazendo um exercício de egocídio, né, de colocar o seu ego para baixo, colocar seu eu acima dos interesses egóicos, não adianta sofrimento nenhum. Porque tem muitas pessoas que interpretaram isso como tenho que me martirizar, e os primeiros cristãos do primeiro século começaram a acreditar nisso, principalmente 300 anos depois de Cristo, quando foi institucionalizada uma religião em cima dos exemplos do Cristo, né? Cristo não criou religião nenhuma, ele deu um exemplo de como você faria para buscar sua cristicidade. A religião foi criada para não deixar as pessoas fazerem isso sozinha e para que o governo, seja ele qual for, tivesse controle sobre isso, né? Porque a cristicidade é algo que brota nas pessoas, com, sem ou apesar das religiões. Então, como estava acontecendo muito naquela época, uma maneira de controlar isso era criar um sistema, um método na qual governantes teriam acesso ao processo, tirando da mão da pessoa e colocando na mão de alguém que representasse Deus, que é o padre, o papa ou qualquer outra figura que inventaram que seria intermediário de Deus. Aí você tem que cumprir os seus sacramentos diante do que eles chamam de igreja, senão você não conseguiria fazer a sua cristicidade. Não precisou. Jesus fez a dele sem pertencer à igreja nenhuma. Então ele está falando assim, eu enfrentando as minhas dificuldades de hoje, porque eu tenho a noção, o senso de eternidade, né? Ou seja, vou ajudar o próximo, trabalhando, reduzindo o meu ego, porque o que me alimenta é o senso de eternidade, porque essa proposta de vida é para toda a vida, eterna, né? Que que se alimenta, né? Está ligado em alta fidelidade às leis de amor. Aí sim eu consigo ser resignado, né? E aí então ele continua falando, olha, procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. Sim, e vós, os que mais sofreis, julgar-vos-eis os bem-aventurados da terra. Sim, né? Quem já está pronto para passar por situações difíceis, esses sim agradecem a Deus por estarem sendo provados, né? Agradecer por quê? Porque Deus permitiu todo esse processo de preparação e agora eu estou desenvolvendo a minha nova habilidade. Estou cometendo egocídio, colocando os princípios acima das personalidades. E aí ele fala uma coisa interessante, ele já está falando, não agora, ele vai começar a falar aqui, não de quando a gente está encarnado, agora quando está desencarnado. Ele fala assim, olha, quando vocês estavam desencarnados, quando vocês estavam vagueando, né, no espaço, eram espíritos errantes, vocês escolheram essa prova, porque vocês suportá-la. Sim, a gente só não escolhe quando a gente não tem capacidade de escolher, como uma criança, que se você pergunta para ela o que você quer ser quando crescer, ela vai falar assim, eu quero ser sorveteiro, achando que ela vai tomar sorvete o dia todo. Então, não, você vai estudar, né? Ah, não quero, eu quero tomar sorvete. Você pode tomar sorvete também, mas agora é hora de ir para a escola, né? A mesma coisa Deus faz com a gente. Então, quando a gente não tem como escolher, Deus escolhe através dos mentores qual é o nosso caminho. E às vezes a gente reclama porque não é gostoso, a gente não quer, a gente quer o gostoso. É só ego,
né? É só animal que pensa, eu só quero o que é gostoso. Então, existe expiação e provas. Mas no mundo de regeneração, a gente estuda com o nosso mentor a nossa próxima encarnação. E a gente fala, olha, acho que para isso tá bom, né? Acho que eu consigo fazer isso. Então, Santo Agostinho está falando assim, então por que você está murmurando agora? Por que você está reclamando? Você que escolheu, quando estava desencarnado, no plano espiritual, o que você tem que passar hoje. Vós que pedistes a fortuna e a glória, o fizestes para sustentar uma luta contra a tentação e vencê-la. Sim, né? Ser rico não é para qualquer um, não, é só para quem pode. É muito comum, mesmo as pessoas que nascem pobres e se tornam ricas, pum, a riqueza muda a cabeça das pessoas. Ficam arrogantes, prepotentes, né? Outro aqui, vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico. Às vezes trabalhar a avareza, trabalhar a mesquinharia, a arrogância, ou então uma doença física, né? Você sabia que quanto mais dura fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória. E que, se você saísse triunfante, mesmo que a vossa carne fosse lançada sobre um monturo na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Parece uma alusão à dor aqui. Não, não é isso. Aqui é o tal do que nós chamamos sofredores felizes. Estou sofrendo o processo de deixar de ser de um jeito egoísta, próximo do animal, para ser humano, né? Que tem amor no coração. Quando eu faço isso, só de você ser um humano amoroso, você já sofre aqui no planeta Terra, né? Você já é perseguido por isso. Quando você quer ser justo e bom, você já é perseguido aqui no planeta Terra. Mas se você tem essa certeza dentro de você, está ligado em alta fidelidade com essas leis de amor, você se submete a isso, né? E sem reclamar. Então é o que a gente chama de sofredor feliz, porque ele está conseguindo sacramentar dentro dele, através da sua própria opção, da sua própria ação, esse novo valor ético e moral que é do eu, né? Que é as leis de amor, sem precisar de nenhum intermediário para isso. E aí ele continua assim, olha, que remédios, pois, nós poderíamos dar aos que foram atingidos por processos de obsessões cruéis, né, e males pungentes? Por isso que ele está falando, o título esse é O Mal e o Remédio. Qual é o remédio? Ele diz, um só é infalível, a fé, né? Voltar os olhos para o céu. E o que é fé? É estar ligado em alta fidelidade às leis de amor, né? Não se esqueça, jamais, em qualquer momento dos momentos de gozo ou de sofrimento, que você está experimentando momentos para desenvolver habilidades espirituais. E se você não souber para quê, você vai entrar em dor, em revolta. Então, fé significa estou ligado em alta fidelidade ao para que eu estou aqui na Terra, que é para servir a Deus. E como eu quero servir de maneira cada vez mais consciente, eu passei por momentos do meu princípio inteligente em que eu era uma pedra, depois o meu princípio inteligente virou uma planta, depois virou um animal, agora um animal que pensa, que são os hominais, que é onde nasce o egoísmo, que foi bom, porque através do egoísmo eu desenvolvi muito a minha inteligência, meu princípio inteligente. Agora eu vou desenvolver o meu princípio moral. Se eu não estiver ligado em alta fidelidade a Deus e suas leis de amor, eu não vou aceitar de bom grado esse processo de ajustamento às leis de amor, que é o que nós chamamos de justiça divina. Batismo significa isso. Você se conscientizou. O para quê da vida é isso? É para isso. Então, quer dizer que quanto mais eu sofrer, mais eu cresço? Não. O seu sofrimento tem que ser útil, né? Para poder ir matando o seu ego. Não é um sofrimento martirizado que você está como se pagando uma promessa. Não. É um sofrimento útil, né? No sentido de fazer você crescer. Para isso,
Só um instrumento, só um remédio é infalível: se manter ligado em alta fidelidade com as leis de amor, com as leis de Deus, que ele chama de fé. C, ele diz assim: no auge de vossos mais cruéis sofrimentos, cantares em louvor ao Senhor, o anjo da vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. Né? Então, o remédio é a fé. A fé é o remédio certo para o sofrimento, que ele põe em ponto. Eu chamaria para o sofrimento corretamente vivenciado. Né? Ele aponta sempre os horizontes do infinito, entre os quais se esvaem os poucos dias de sombras do presente. Claro, o que é sofrer por 50 anos se eu vou estar desenvolvendo o meu eu, a minha capacidade de amar por toda a eternidade? Não mais nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará essa doença, ou essa chaga, ou essa úlcera, essa tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. Sim, tá? Os gozadores infelizes, né? O Senhor pôs o seu selo em todos os que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta as montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e tiver fé como apoio, terá colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Sim, é o sofredor feliz. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Alegria da eternidade não, a não ser que isso seja sinônimo. Alegria da eternidade chama-se felicidade de espírito, estado de espírito feliz. Sua alma se desprenderá de tal maneira do seu corpo que, enquanto este ainda se contorcer em convulsões, ela pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Figuras alegóricas, né? Que encerra falando assim: felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão atendidas por Deus. Sim. E aí, a gente poder passar para o minuto da mente, que nós temos várias perguntas aqui, já começando a chegar para nós, que o Henrique já está mandando para a gente aqui, né? O minuto da mente. Eu coloco que esse parte do Evangelho que diz o mal e o remédio, a gente também podia colocar um acento agudo, né? E fazer uma pergunta nessa frase: o mal é o remédio? Sim, né? O mal serve ao bem. Passar por vicissitudes, por dificuldades, por contrariedades é a maneira pela qual a gente desenvolve o nosso princípio inteligente para o próximo salto quântico espiritual, que é sair do ego, da identidade do meu euzinho, para poder perceber que eu sou um eu superior, em contato consciente com Deus, né? Então aí eu fico, o mal é o remédio, né? Por isso que a proposta hoje do programa é fazer esse jogo de palavras, né? Santo Agostinho estava afirmando que se existe o mal, tem o remédio. O mal e o remédio. E eu estou parafraseando ele e fazendo um trocadilho. O mal é o remédio? Sim. Então, se você quer se curar, você quer apenas um remédio doce, que tira a dor, mas não cura? Ou você quer um remédio amargo, que não tira a dor, mas te cura, né? Ou seja, é a existência, né? Participar da vida de maneira plena, não fugir das nossas dificuldades. Estuda a sua dor, para ela não virar uma revolta, porque lá está o que você precisa aprender, né? Lá está a informação, né? A sua dor é o remédio que você precisa para transmutar esse seu estado de espírito de identificação com o ego, com a personalidade, e começar a partir para os princípios divinos, que é a lei de amor. Isso é o que significa justiça divina. Por isso que quem está passando por tribulações está passando pelo direito de se ajustar às leis de amor. Está submisso à justiça de Deus. E se eu sei disso e me ligo a Deus em alta fidelidade, estou num mundo de regeneração. Já não reclamo
da experiência desconfortável. Sim, apenas quero saber o que eu tenho que aprender com ela e me submeto a ela com tranquilidade, com serenidade. Serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, porque estou aprendendo coisas com ela. Coragem para mudar aquelas que eu posso, que são as coisas dentro de mim. E peço a Deus sabedoria para distinguir o que eu posso do que eu não posso mudar. O mal é o remédio. Nós vamos agora para o Minuto da Mente, respondendo as perguntas que já chegaram aqui que o Henrique mandou para mim. Até já! Minuto da Mente. Você pode participar de maneira ativa com a gente aqui. Se você está assistindo a gente aí pelo YouTube ou pelo Facebook, você pode agora falar comigo, né? Mandar a sua pergunta, seja a respeito do assunto ou qualquer dificuldade que você esteja tendo ou informação que você queira dentro de saúde mental. No Facebook, Rede Boa Nova de Rádio. Você entra lá, assiste ao vivo o programa e já coloca a sua colocação que o Henrique depois manda para mim aqui, que está me ajudando lá na rádio, para mim poder pegar as perguntas que você está mandando. Também pelo YouTube, entra lá no portal do YouTube, chamado Portal Mundo Maior. Faz a sua pergunta, a sua colocação, que em seguida você vai ter a sua resposta aqui. Também pelo WhatsApp. Se você tem essa tecnologia no seu celular, só coloca esse número lá, 0 operadora 11 99643 3827. Vou repetir apenas para quem está nos ouvindo, né? 0 operadora 11 99643 3827 é o WhatsApp, é onde você manda a sua pergunta, a sua colocação sobre este assunto ou qualquer outro ligado à saúde mental. Não tem nenhuma dessas tecnologias, mas tem o seu telefone, disque para nós, né? Ou digite para nós no 0800 979 5011 ou 0 operadora 11 2457 5011. Faça a sua colação, sua pergunta, que agora mesmo já te pergunto, como já chegou aqui uma pergunta da Cláudia, de Itapeva. Ela diz assim: olá, tudo bem? Tudo bem, espero que você também esteja bem. Qual a motivação de uma pessoa fazer a automutilação? Fico muito triste com esse comportamento do meu filho. Ele fala de sentimento de tristeza, raiva, tudo misturado. Não tem mais sentido a vida para ele, quer morrer. Eu fico tão mal com isso que nem meu tratamento está fazendo efeito. Não consigo separar os sentimentos dele dos meus e fico muito mal. Então, Cláudio, uma coisa interessante. Quando a gente fala de depressão, tem por trás da depressão o egoísmo. Quando eu acho que a vida não me atende mais, ela perde o sentido. O ego fala assim, não tem sentido o ego continuar existindo se ele não tem os gozos que ele quer ter. E quando o nosso ego não tem gozo, ele tem, num primeiro momento, muita raiva, né? E quando a pessoa fica cheia de raiva, ela fica enfesada, ela fica cheia de fezes. E isso, com o tempo, vai fazendo a pessoa deprimir. Se ela tiver já uma predisposição genética para depressão, empurrar o bêbado na ladeira, como eu falo brincando, né? Ele já ia cair sozinho, para quem empurrar ele? E pasmem, uma coisa interessante, por que as pessoas ficam pensando em morrer? Ou em se autoflagelar? Porque fora da caridade não há salvação, né? O mal é o remédio. Então olha que interessante, o egoísmo, ele precisa abrir mão da sua satisfação pessoal servindo o próximo, e isso dói para ele, né? Ter que admitir que ele é que está errado, que o mundo não está aí para servi-lo, tá? Não sei se é o caso do seu filho, mas mesmo as pessoas que sofrem de depressão endógena, depois que você trata, porque é grave, se você não tratar com medicação, psicoterapia, depois que ela melhora, mesmo assim, ela não tendo mais ideias de suicídio, ela melhorando e não querendo mais se automutilar, ela ainda vai ter dentro dela essa pergunta: para que é que eu existo? Né? E se você não atendê-la nessa necessidade espiritual, isso que eu chamo de assistência espiritual,
que é dar para ela um sentido para a vida. Como fala o psiquiatra Viktor Frankl, tem que ter um sentido na vida. Mesmo você tendo depressão endógena de causa orgânica herdada geneticamente, mesmo você melhorando, tomando remédio, fazendo eletroconvulsoterapia, fazendo estimulação magnética melhorou? Tá, melhorei para quê? Né? Você vai fazer o que da sua vida? Porque você pode melhorar de qualquer doença, não é só da depressão. Melhorei do meu câncer, melhorei do meu enfisema pulmonar, melhorei da minha retocolite ulcerativa. Para quê? Para voltar a gozar o mundo e voltar a ficar infeliz? Ou eu estou bem agora para poder ver um sentido maior para a vida? Talvez sofrer processos que não precisa ser a doença, para que o meu ego morra e nasça o meu eu, né? Ser um sofredor feliz. E muitas vezes na cabeça de quem ainda está confuso nesse processo todo, dor e sofrimento físico dão um certo prazer, né? E traz esse sentido menor, né? A menor, né? Um sentido menor, né? Olhando para o lado pequeno de como satisfazer essa gana, né? De felicidade, que na realidade é só um martírio. É como se ele ficasse se martirizando. Claro que conforme você vai tratando, vai melhorando e vai saindo da depressão, a pessoa não sente mais essa necessidade. Mas se você tirou ela da necessidade, se você deixar ela zerada, ela vai voltar a ficar deprimida, porque você não deu um sentido na vida para ela. Por isso que algumas pessoas interpretam de maneira equivocada, quando a pessoa tem ideias de suicídio, ah, isso aí é falta de Deus. Não é falta de Deus. É falta de neurotransmissor, é falta de vitamina, é lesão cerebral. Depois que você tirou isso, você pode apresentar ela para alguma maneira. Ó, você quer um sentido para a vida? Vamos buscar um sentido para a vida. É religião? Não necessariamente, tá? Pode ser qualquer outra coisa. Uma coisa que traz bastante espiritualidade para as pessoas, depois que elas estão boas, né? Porque não adianta você ficar enfiando receitinhas, fazer verborragias, golpes verbais numa pessoa deprimida, que ela vai até entender, mas ela não vai ter energia nem para praticar aquilo. Ela é capaz até se reagindo contra o que você está falando, né? Aí sim você pode apresentar ela para um programa de recuperação da qualidade de vida, que é os 12 passos. E aí, no caso, o que eu sugiro são os neuróticos anônimos, que nasceu dos alcoólicos anônimos, né? Que aí você vai aprender a trabalhar o egoísmo, né? Mas quando a pessoa está doente, não fique dando lição de moral, tá? Depois que ela melhorar, também não dê lição de moral. Convide ela a buscar um sentido para a vida. Se ela não conhecer, sugerir os 12 passos dos anônimos. Fica aí, então, a sugestão para a Cláudia de Itapeva, né? Que eu também sugiro para ela trabalhar esse desligamento emocional, que pelo que eu entendi é o filho dela, né? Não fique misturando as suas emoções com as emoções dele. Ele é seu filho e a gente sabe que você quer o bem dele. Continue querendo o bem dele, tá? Mesmo que ele ainda esteja em situação difícil, né? A gente não vai desistir, né? Senão Deus teria desistido de nós. Não, né? Por isso que é Cristo o Consolador, não é Cristo o Conformador, né? Porque se Jesus tivesse vindo aqui para nos conformar, o discurso dele seria diferente. Seria do tipo assim: pessoal, vai se acostumando aí, sabe, com o cheiro de enxofre, com os caras chifrudo, rabudo, cadeirudo, porque vocês não têm jeito. Isso é conformar as pessoas. Não, Cristo é consolador. Ele consola porque, olha, existe uma razão maior para isso que você está passando. É para desenvolver habilidades espirituais, certo? O seu sofrimento não é vazio, né? Mas tem que saber para que você está sofrendo. Não é simplesmente se martirizar com chicotadas, que isso não vai levar você a um estado de espírito melhor. Daí vem um jargão que se usa lá nos alcoólicos anônimos e nos neuróticos anônimos. Estuda a sua dor para ela não virar uma revolta, né? Porque quem se revolta é o ego, o egoísmo, né? Então fica aí um recado aí, né? Tem uma outra pergunta aqui da Vitória Tigre. Bom dia a todos, doutor. Doutor, esquizofrenia é expiação? Provavelmente, tá?
expiação e, ao mesmo tempo, prova, né? Que te prepara para algo maior. Por isso que eu falo muitas vezes, parece uma brincadeira, mas eu digo assim, tem certas doenças ou certos processos sociais, psicossociais, que não é para quem quer, é só para quem pode. No plano espiritual, a gente não sai lá, eu quero nascer assim, assado, cozido e frito, porque eu quero ir direto para o céu. Não, você não aguenta. Você vai nascer só com frieira, porque frieira, e olha lá, você ainda vai reclamar da coceira e é capaz de se revoltar por causa da coceira da sua frieira. Você não aguenta nenhuma frieira e já quer se martirizar. Não, nem martírio e nem folga. A gente vai receber exatamente aquilo que é possível para nós. E mesmo assim, pode não dar certo. A gente pode desistir, ou pode não entender, ou, que a maioria das vezes acontece, a gente pode não aceitar, né? Porque a gente fica confuso. Esquizofrenia não é uma doença para quem quer, tá? É só para quem pode, assim como dependência de álcool e drogas também. Aliás, essas grandes situações difíceis, normalmente, são situações que se apresentam a espíritos valorosos, já prontos para a grande virada, né? E mesmo assim, às vezes não dá certo. Às vezes as pessoas se revoltam e perdem a oportunidade de desenvolver a habilidade de matar o ego, né? Como a gente fala, né? Matar o ego não é suicídio, tá? Se você se mata, você matou o corpo, mas você vai continuar egoísta do lado de lá. Matar o ego é o egocídio, é colocar os princípios acima das personalidades. E como é que eu faço isso? Através do espírito de serviço. Vamos ajudar o próximo, tá? Outra pergunta aqui do Newton Domingues, Newton, né, com N, Domingues. O que o senhor tem a dizer, doutor João? Bom dia, né, bom dia, do livro De Alma para Alma. Eu achei muito difícil. E você, doutor? É um livro que dá para a gente poder até estudar aqui no programa, tá? Ele é uma proposta. A linguagem do Huberto Holden não é fácil, tá? Ele usa uma retórica de filósofos, né? Por isso que às vezes eu gosto de ler os livros dele, meio que traduzindo as questões filosóficas para o nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre esse livro sim, Newton. Eu acho que ele é um grande exercício disso que eu acabei de falar, de serviço ao próximo, só que numa profundidade tão grande e numa ampliação de consciência tão imensa que muitas vezes a gente acaba não alcançando, mas isso não significa que a gente é incapaz. É preciso treino, como o próprio Huberto Holden adotou a meditação como maneira de a gente cometer o egocídio e fazer o tal da consciência cósmica, né? Da busca da nossa consciência cósmica, e não só uma percepção egóica, né? O meu eu em busca da consciência cósmica, e não o meu ego que percebe as coisas do dia a dia, né? Nós vamos falar desse livro sim, viu, Newton? É uma boa dica esse livro, tá? E tem uma última pergunta aqui, que é a Nete Aparecida Rodrigues. Bom dia, doutor João, muita luz. Doutor, o que é demência vascular? Consegui achar uma psicogeriatra para minha mãe. Ela acha que tem demência vascular e que as confusões mentais são por causa. Horas de infecção urinária, horas de intestino preso. É normal pessoa com demência ouvir outras pessoas conversando sobre qualquer assunto, depois até vários dias contar para outra a história certinha, às vezes muda só os nomes dos envolvidos? A dificuldade agora é ela dormir, deita às 22h30 e só dorme às 3. Ela passou 25 gotas de melatonina e 100 miligramas de trazodona. Quando agitada, dá 1/4 de Aldol de 5 miligramas. Mesmo assim não dorme e estamos esgotadas, pois ela fica nos chamando enquanto acordada. Então, a demência vascular é uma das tipos de demência, tá? Que é a falta de circulação cerebral. É o que as pessoas já chamavam antigamente de esclerosar o cérebro. E às vezes as pessoas têm oscilações. Por algum motivo, a circulação melhora e o metabolismo do cérebro melhora, então eu consigo falar as coisas. Mas isso vai sendo cíclico, mas declinando a memória. E às vezes a pessoa pode ficar confusa em relação a datas, horários, quem falou, quem deixou de falar, e pode ter alterações do sono também. É claro que isso é uma questão de ajustar. E no começo, a gente fica tentando fazer com que as coisas fiquem certinhas,
e aí a gente acaba se desgastando muito. Existem maneiras de poder lidar e contornar situações criadas pela pessoa, o idoso que está começando a apresentar demência, na qual a gente não se esgote. E isso é um treinamento. É preciso aprender como lidar com o idoso perdendo a memória e perdendo, às vezes, a capacidade de resolver coisas sozinhas, inclusive comer sozinho, tomar banho sozinho. Para isso existem algumas técnicas. Depois eu até vou colocar no ar para depois você para o Henrique, uma fisioterapeuta que ensina as pessoas a fazer isso. E ela treina cuidadores, sejam eles profissionais ou familiares. E ela dá muitas dicas que ajudam a gente não adoecer com o processo de demenciação do nosso ente querido. O programa Mente 5.0 está terminando aqui. A gente agradece a Deus pela oportunidade de levar essa palavra que liberta. E semana que vem estaremos aqui com uma nova série de programas falando sobre um novo assunto que vamos estar anunciando em breve. Até lá! Você acompanhou Mente 5.0.